O grupo que se reúne às terças-feiras começou a escrever sua história na Casa Amor e Caridade há mais de 28 anos. Iniciando a história, foram acolhidos com carinho, retribuíram o carinho, participando ativamente da construção do prédio novo. Hoje, integrados, estudando preferencialmente o Livro dos Espíritos, celebramos juntos o aniversário da casa. Cada dia, cada estudo, uma história, e juntos escrevemos e comemoramos os 82 anos do Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo. Fazendo uma pergunta para todos vocês pensarem, não responderem. Se você fosse construir uma casa, o que é que você faria primeiro? Pense um pouquinho. Então, se a gente fosse construir uma casa, vamos ver se está passando, Eduardo. Passou. Se você fosse construir uma casa, o que é que você faria primeiro? Alguns vão dizer o alicerce. Não é isso? Contrataria o arquiteto. Outro ia dizer, eu vou contratar um pedreiro para poder fazer a casa. Outro ia fazer outras providências, né? Mas quando a gente vai construir uma casa, a primeira tarefa que a gente deve fazer é a planta da casa. É a planta da casa. Porque é a planta que vai dizer para nós quanto é que nós vamos gastar, que material que nós vamos poder usar, que jeito que a casa vai atender as minhas necessidades. Se a família é grande, precisa de uma casa maior. Se a família é pequena, precisa de uma casa menor. Se eu tenho dinheiro sobrando, eu faço uma mansão. Mas se eu não tenho dinheiro suficiente, eu vou fazer uma casa compatível com os meus recursos. Por isso que a pergunta é essa. Se você fosse construir uma casa, o que você faria primeiro? A planta. Agora a gente precisa entender que a planta não é a casa. A planta é um projeto que pode ser alterado. Eu posso, ao invés de fazer a cozinha aqui, trocar, pôr a cozinha para cá, pôr o quarto para cá, posso mudar uma porta, porque nada é absolutamente definitivo. Eu posso alterar. É evidente que morando, reencarnando num planeta de expiação e provas, e a palavra certa é essa, muita gente fala de provas e expiação, mas não é certo esse termo, é de expiação e provas. A gente reencarna, expiação e provas, algumas coisas nós temos que cumprir, nós não podemos fugir dessa realidade. Estamos num planeta de expiação e prova. Por quê? Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Essa que é a realidade. Quando nós vamos reencarnar, nós sofremos a interferência de 4 fatores preponderantes. Primeiro, a influência do pai. Porque o Espiritismo não derroga, não tem competência para derrogar a lei da hereditariedade. Estando na Terra, a lei da hereditariedade funciona. Temos que obedecer essa lei. E nós vamos escolher pai e mãe de acordo com as nossas necessidades. O pai vem contribuir com a orientação, com o conselho, com a informação, com a honestidade. A mãe vai ficar com o filho no ventre por 9 meses. E é por isso que ela exerce uma influência preponderante sobre o que vai reencarnar. É preponderante a influência da mãe. Com a mente dela, ela age sobre o filho que está sendo formado. Ela fica 9 meses pensando naquela criança. Existe um livro a esse respeito, que toda pessoa que fica grávida e procura a gente no atendimento fraterno, eu gosto de indicar esse livro. Chama Nossos Filhos São Espírito, do Dr. Hermínio Miranda, já falecido. É um livro sensacional. Ele conta como é que a mãe deve se orientar assim que ela fica sabendo que está grávida.
como é que ela deve dirigir os seus pensamentos. E conta uma história muito interessante, a história de uma moça que estava grávida e ela ganhava a vida trabalhando como passadeira de roupa. Lá na cidade do Rio de Janeiro, ela trabalhava para as famílias passando roupa. Com isso, ela recebia um dinheiro suficiente para manter a família. Quando ela soube que estava grávida, ela falou: nossa, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou resolver esse problema? Porque o menino ou a menina que chegar, eu vou ter que dar atenção. E como é que eu vou passar a roupa? Eu vou ter que dar atenção para o período da gravidez, os transtornos normais que a gravidez traz, não é? Enfim, ela foi pensando e começou a conversar com o espírito. Por isso que a gente tem que entender: o corpo não é o espírito, ele é a roupa do espírito. Então, o espírito usa o corpo para reencarnar aqui na Terra. E ela começou a conversar com o espírito: meu filho, eu preciso que você seja bonzinho, principalmente na hora que eu vou passar roupa, porque eu preciso ter um tempo para passar roupa, para ganhar um dinheiro para o nosso sustento. Aqui é dispensável falar que ela era mãe solteira, mas não tinha muito ganho, era muito difícil a vida para ela. Então ela conversava com o espírito: olha, eu espero que você me ajude. Quando eu estiver com muito serviço, você não chore, você não reclame, eu vou te dar assistência, mas você me ajude nesse momento. Pois nasceu a criança. Era só ela pegar o ferro elétrico para passar a roupa e dormia. Porque ele havia combinado com ela. Está narrado no livro do Doutor Hermínio. Vejam a influência, vejam a influência do pensamento materno sobre o filho que vai nascer. Depois interfere na nossa reencarnação o ambiente onde nós vamos reencarnar. O ambiente é fundamental onde nós vamos viver. O indivíduo que reencarna lá no confim da Amazônia, num ermo qualquer, ele é obrigado a enfrentar as dificuldades daquele meio ambiente. O indivíduo que nasce lá na favela, eu estou dizendo que na favela não nasce gente boa, nasce muita gente boa, muita gente honesta. Mas é lógico que o ambiente da favela difícil interfere na vida do indivíduo. Então, se eu nasço num meio que está voltado para a violência, para a carência, para a bebida, para a droga, eu vou sofrer essa influência do ambiente. E vai exigir de mim muito maior luta para vencer o ambiente. É por isso que o Eurípides Barça Adolfo diz, através da psicografia do Chico Xavier: vencedor é o que venceu a si mesmo, enfrentou o ambiente. E interfere profundamente na nossa vida atual o nosso passado espiritual. A gente pensa que chega aqui novinho, tudo bom, mas passado é só um termo didático, porque nós, do passado, nós estamos aqui no presente. O passado está presente em nós. Muitas das nossas decisões atuais são reflexos do nosso passado. As nossas tendências, os nossos desejos, as nossas aptidões, aquilo que nós trazemos no nosso inconsciente é o nosso passado. Isso interfere na nossa reencarnação. Grosseiramente, genericamente, a gente podia dizer que o pai e a mãe são o alicerce da casa que nós vamos construir. O passado espiritual é a nossa parede da casa e o ambiente é o teto. Isso figuradamente, para a gente entender o que nós estamos dizendo. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala uma frase que eu acho notável e que resume tudo que nós estamos pretendendo passar. Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisa. Eu me lembrei, quando li essa frase, daquela cena do Silvio Santos na televisão dizendo, né? 25 vizinhos para lá, 25 vizinhos para cá. Não é? Tinha isso. Então, você nasceu no lar que precisa. A gente ouve, às vezes, até os jovens dizerem assim: ah, meu pai tem que me aguentar do jeito que eu sou. Eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo. Implorou, suplicou, porque uma encarnação é valiosíssima e o lugar que nós estamos ocupando é disputado por milhares de espíritos e foi cedido para nós. Então,
Você nasceu no lar que precisa. Vestiu um corpo físico que merecia. Pronto. Olha a lei do merecimento aí dizendo. Ah, mas eu podia ter um corpo mais bonito, eu podia ser mais alto, eu podia. É o que você merece. Então não adianta estar reclamando. Mora onde o melhor Deus lhe proporcionou de acordo com o seu adiantamento. Aí eu queria. É condicional, queria, mas não acontece. Seus parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu com a sua própria afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sob seu controle. Nós é que traçamos o nosso destino. E é por isso que Emmanuel, noutra frase célebre dele, pelo Chico Xavier, diz assim: somos herdeiros de nós mesmos. Vamos memorizar essa frase que ela é muito importante. Somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer, nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos espíritos que trazemos uma trajetória espiritual de milhares de vidas, onde praticamos muitas vezes mais o mal do que o bem. E estamos agora olhando. Em seguida, vamos analisar as reencarnações. Quando nós falamos de construir a casa física. Então agora, quais são os tipos de reencarnação que nós encontramos aqui neste mundo de expiação e provas? Não podemos perder isso de vista, certo? O primeiro tipo de reencarnação é a chamada reencarnação compulsória. São aqueles espíritos que ficam muito tempo no plano espiritual sem reencarnar. E com o passar do tempo, eles vão perdendo o magnetismo do perispírito. Então são espíritos altamente endividados, que sabem que vão encontrar muita dificuldade pela frente, então eles se recusam a reencarnar. Em benefício deles, para ajudá-los a recuperar a forma humana, para ajudá-los a reencontrar o caminho do progresso, os espíritos superiores, que encarregados da reencarnação, programam uma reencarnação compulsória. Vem na marra, como nós dizemos. Você não quer, você não gosta, você não pode, mas você vai, tem que ir. São aquelas reencarnações traumáticas, difíceis, problemáticas, porque o espírito está precisando. Houve um desgaste do perispírito. E reencarnando na forma humana, o magnetismo humano como que repuxa as coisas para o lugar. Depois, tem as chamadas reencarnações acidentais. São aquelas que nós poderíamos denominar de filhos do carnaval. Né? Carnaval é em novembro, aliás, carnaval é em fevereiro, 9 meses depois, novembro, nasce muita gente que não estava programada. Aí a gente ouve as pessoas dizendo: eu fiquei com fulano, eu não sei nem quem ele é, eu não sei nem quem ela é. Então essa reencarnação é acidental. Ora, vocês vão dizer assim: mas e o planejamento? Como é que fica? É claro que o plano superior, as mentes superiores que governam a vida, sabem o que vai acontecer. Então eles têm um plano B. É aquilo que tem. Então, a pessoa vai enfrentar um programa adaptado às necessidades dela, sem qualquer outra finalidade que não ocupar um corpo aqui na Terra. Então, são as chamadas reencarnações acidentais. Não houve um planejamento do pai, da mãe, nem daquele espírito. É um acidente na trajetória do espírito. Depois nós temos as reencarnações programadas. Essa é a visão de nós. A maioria de nós tem uma reencarnação mais ou menos programada, né? Existe até um ministério no nosso lar. Essa aqui é a planta do nosso lar. Está naquele livro Cidade do Além. A Igorina Cunha psicografou e o Chico referendou. O nosso lar é uma estrela de 6 pontas, dividida em 6 ministérios. E em torno dos ministérios moram as pessoas que trabalham. As pessoas ligadas ao ministério moram por aqui. Aqui há avenidas, há aeródromos, o trânsito total. É uma cidade, na época que foi psicografada pelo Chico no nosso lar, tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. É isso que conta lá no nosso lar. Então tem os ministérios. Esse primeiro ministério aqui, que é o mais próximo da Terra, é chamado Ministério da Regeneração. Aqui são tratados os espíritos que precisam se regenerar.
para retornar à vida física. Depois tem o Ministério do Auxílio, onde tem os departamentos que auxiliam os espíritos necessitados. Em seguida, nós temos o Ministério da Comunicação, que recebe as preces que nós fazemos. Lembrando, nos comenta que muitas vezes a nossa prece não passa nem do fogo, porque nós falamos muito, mas não falamos com o coração. Depois tem o Ministério do Esclarecimento, é o quarto ministério. É aqui que vamos encontrar o Instituto de Planejamento de Reencarnações, sobre o qual nós vamos falar mais à frente. Depois tem o Ministério da Elevação e o Ministério da Elevação Divina. André Luiz não pôde entrar nesses dois ministérios. Eles são tão elevados que o André Luiz não pôde relatar para nós o que tinha lá. Esses dois estão em aberto. Deve vir alguém no futuro para psicografar o que é o Ministério da Elevação, como é que é a vida nesses ministérios, e o Ministério da União Divina. Porque muita gente fala assim no movimento espírita: quando eu morrer, quando eu desencarnar, e a palavra certa é desencarnar, porque desencarnar quer dizer sair da carne. E é isso que acontece, quando o espírito sai da carne. Quando eu desencarnar, eu não quero ir para o umbral. Diferentemente, eu quero ir para o umbral. Porque o nosso lar está no umbral. No umbral médio, não é no umbral baixo. Está no umbral médio. Então, se eu merecer, era aqui que eu gostaria de ir. Então, esses dois ministérios são desconhecidos, não há referências. André Luiz faz pequenas referências sobre ele, mas não são bem esclarecidos. Aqui está a relação dos ministérios, tirado do livro Cidade no Além. Continuando, existem as reencarnações expiatórias. Elas são de dois tipos. Expiatórias para aqueles espíritos que merecem a oportunidade de escolher o tipo de reencarnação que eles querem expiar. Eu chego no plano espiritual e vou ver a minha ficha. O que eu tenho lá, como é que está a minha situação, de que jeito que está. E aí eu começo a pedir para os espíritos: olha, eu queria isso aqui, uma mulher complicada. Aí eu queria filhos difíceis. Eu queria patrão exigente. Eu queria ganhar pouco, porque eu já perdi muito dinheiro, gastei muito dinheiro indevidamente. Então eu queria passar, espiar esse gasto exagerado para mim. Aí a gente pede um punhado de coisa, mas os espíritos sabem que nós não temos competência para enfrentar aquilo tudo. Eles dão só 10% para a gente. Para uns eles dão só a esposa complicada, para outros eles dão o marido difícil, para outros só o patrão exigente. E a gente põe a boca no trombone. Ah, Deus, como é que essa mulher, essa é uma caneirana que está comigo, esse marido é um traje. Mas foi você que pediu. Certa feita, eu estava fazendo esta palestra lá no centro, lá no Vicente de Paulo, e a minha sobrinha estava na assistência. Quando eu falei isso, ela falou: ô tio, mas eu que escolhi aquele traste. Eu falei: não, o traste é você. Porque nós vimos lá atrás que a gente atrai por afinidade. Ou você merece, ou você atraiu por afinidade. Então não adianta reclamar. Nós estamos muito beneficiados, nós não estamos pagando muito não, estamos pagando em suaves reencarnações centenárias. Há uma reencarnação expiatória que às vezes ela é imposta, mas não é daquele tipo compulsório. Ela é imposta pelo Espírito, porque ele chegou num estágio que o melhor para ele, porque Deus é amor, como diz João, e Ele quer sempre o nosso bem. Ele não é um velhinho que está lá no centro do céu, anotando os nossos erros. Opa, Felipe fez isso de errado, tem muito mais o que fazer. Então, Deus é amor, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Se Deus não quisesse o bem, Ele não permitiria que nós encontrássemos anestesia. Aí toda cirurgia seria um grito só de dor. Então, Ele é tão bom que permitiu a gente chegar à anestesia para poder fazer cirurgia sem dor. Com o dente inflamado, o nervo
apodrecido, então tem que fazer o tratamento canal. Ai meu Deus, se não tivesse anestesia, como é que seria? Então, Deus é amor, Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade. E para o nosso bem, muitas vezes, tem que ser daquele jeito, para nós evoluir. Existem as reencarnações provacionais. Quando a gente reencarna com a expiação, pode ser também uma prova. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página muito bonita que a gente devia ler todo dia. Bem e mal sofrer. Porque tem muita gente que sofre, mas sofre mal. Não aprende com o sofrimento. E a pessoa passa por um problema e ela fica dizendo assim: ai meu Deus, o senhor esqueceu de mim, por que eu estou passando isso? Por isso. Por que o meu vizinho do lado não está passando? Porque não precisa passar por aquilo. Eu não devia perguntar por que eu estou passando por isso. Eu devia perguntar para que eu estou passando por isso. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Essa que é o nosso desafio. Bem, as provacionais são aquelas nas quais nós somos provados, como a própria palavra está dizendo. Provado no quê? Naquilo que nós precisamos evoluir. Vamos trazer para a escola. A professora ministra uma aula para os alunos, digamos sobre matemática. Ela passa a aula para os alunos, explica para eles como é que funciona, quais são as leis da matemática, como é que resolve a equação do segundo grau, e vai falando para os alunos. Passado um certo tempo, ela vai dar uma prova, fazer uma prova para os meninos, para saber o quê? Se eles aprenderam o que ela passou, se ela precisa mudar o jeito de atuar, se ela precisa melhorar a sua didática, para poder favorecer o aprendizado do menino. Ora, nós somos espíritos, como eu já falei, reencarnados no planeta de expiação e provas. E o que é que caracteriza o planeta de expiação e provas? Falta de paciência, materialismo, falta de tolerância, falta de caridade. Então, tudo isso nós precisamos para ver se nós já vencemos. O indivíduo que é impaciente vai ser testado na paciência, porque senão ele não prova se aprendeu. Porque ele precisa provar que aprendeu para ser promovido. Assim como o aluno faz a prova, tira a nota 10, a professora fala: esse aprendeu, pode passar de ano. Mas a gente é testado nas dificuldades. Aquele que gastou dinheiro exageradamente, que não honrou o empréstimo que Deus fez para ele, vai reencarnar provavelmente numa situação de pobreza para aprender a valorizar o dinheiro. Aquele que não cumpriu com seus compromissos vai reencarnar com dificuldade para cumprir os compromissos. Quer dizer, vai ser testado. Provação quer dizer teste. Onde é que você está sendo testado? Quanta gente está sendo testada no sexo? Quanta gente está sendo testada no dinheiro? Quanta gente está sendo testada no mando, no poder? Quanta gente está sendo testada na beleza? Que são 4 testes que Deus pode fazer conosco: sexo, poder, dinheiro e beleza. Quem diz isso não sou eu, é André Luiz, no livro Missionários da Luz. São 4 testes. Nós podemos ser testados: sexo, dinheiro, poder e beleza. Onde é que você está sendo testado? Onde é que nós estamos sendo testados? Basta a gente ver as nossas dificuldades. Onde é que eu tenho mais dificuldade? É aí que eu estou sendo testado. Onde é que eu encontro mais problema? É aí que eu estou sendo testado. São essas reencarnações. Meu namorado fala que ele tem que mandar, assim, tem que fazer a orientação nessas coisas que eu... Tá certo. É. Tem as reencarnações missionárias, raríssimas. São espíritos que já realizaram a missão interior. Porque são 2 tipos de missão: a missão interior e a missão exterior. Todos nós, sem exceção, estamos reencarnados com uma missão: a missão da evolução espiritual interior. Nós só vamos trabalhar para o exterior quando nós realizarmos a missão interior. Por isso que o verdadeiro espírita se conhece quando? Como é que está lá em Kardec? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, fazendo desencarnar, morrer o homem velho e surgir o homem novo.
Ora, é essa a missão nossa. Ao mesmo tempo, nós podemos fazer a conquista interior, conquistar-nos interiormente e realizar exteriormente. Ao mesmo tempo, podemos fazer. Mas os missionários verdadeiros já fizeram o seu trabalho interior e já têm capacidade de trabalhar para o universo, para o mundo. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele foi na igreja da Porciúncula e lá Jesus apareceu para ele e falou para ele: Francisco, reforma a minha igreja. Mas Jesus estava falando para ele reformar na igreja instituição. E ele foi reformar o prédio da igreja. Mas se tornou o santo daquele tempo, pela pobreza, pela humildade, pela dedicação. Era um homem, um espírito tão evoluído, Francisco de Assis. E o nosso próximo encontro aqui em Franca do Envipa, no dia 11 de julho, o Dr. Maurício Crispim vai falar sobre Francisco de Assis, as visões de Francisco de Assis. Convido vocês a estarem lá no Pestalozzi, às 2h da tarde, no sábado. Então, Francisco de Assis era um espírito tão iluminado, mas tão evoluído, que ele ia fazer orações de madrugada, o sol brilhava, as galinhas saíam do terreno pensando que estava amanhecendo, pela luz que ele projetava. Imagine que era esse espírito missionário. Era um espírito missionário. Outra missionária, Madre Teresa de Calcutá. Só fala coisa que, só ensina coisa que eleva o espírito. E ela fez uma frase que eu considero lapidar para nós todos. Ela diz assim: a maior oração que fazemos para Deus não é com os lábios, é com as mãos. É um trabalho em prol do semelhante. Modificou a Índia, ela não era indiana, mas modificou o trabalho na Índia. Foi tratada daquela pobreza mais miserável que havia. Criaturas sofrendo de lepra, ela ia cuidar dessas pessoas. Uma missionária. Mas há missionários de outros campos também. Missionários da ciência, por exemplo. Albert Sabin, que dedicou a vida dele para descobrir a vacina que combateu a poliomielite, paralisia infantil. É um missionário, reencarnou com essa tarefa, porque ele tinha gabarito espiritual para poder cumprir essa missão. Há outros, na arte, por exemplo, Leonardo da Vinci, que fez pinturas maravilhosas, esculturas, e tantos outros, né? E nós podíamos citar o nosso aqui, Chico Xavier, missionário, mudou o mundo. Quando o Chico Xavier se apresentou na televisão Tupi em 1970, fazendo o primeiro Pinga-Fogo, o Espiritismo fez isso, ó. Deu um salto, porque o mundo ficou sabendo quem era Chico Xavier e o que era o Espiritismo, graças ao Chico Xavier. Reencarnou com isso, humildezinho, filho de um vendedor de bilhetes, de uma dona de casa. O pai dele, com ele, teve 15 filhos. Vocês imaginam, hoje uma família que tem 2 filhos já é, a gente fala que é uma família grande. Ele teve 15 filhos, o pai dele. Né? Então, Chico Xavier, né? A irmã Dulce, na Bahia, que fez aquele trabalho monumental de amparo, um hospital que ela construiu na base do esforço pessoal. Né? Mas tem tantos outros. Por exemplo, no esporte, o nosso Pelé, missionário, para mostrar para o mundo quem era o Brasil. Esse foi o Pelé que reencarnou aqui para mostrar para o mundo quem era o Brasil. Ele foi tão importante que um dia o time do Santos foi jogar na África e havia uma guerra entre 2 povos lá, 2 nações. A guerra parou para o Pelé poder jogar. É ou não é um missionário? E outra coisa, Pelé mostrou para o mundo que o negro é tão capaz como qualquer outra pessoa. É ou não é um missionário? Que até então o negro não era considerado gente. E ele colocou o negro no lugar, mostrou. Vocês fazerem uma ideia, quando houve a Olimpíada de 1940, 1938, nas provas que os negros ganhavam, a Alemanha não participava, por não considerá-lo gente.
Pelé veio e mostrou que um negro poderia jogar o nome do Brasil no lugar que jogou. O Brasil só é conhecido graças a Pelé. Então, essas reencarnações missionárias, perdoem eu dizer isso, não é para nós ainda. Elas não são para nós ainda, essas missionárias. Nós estamos ainda fazendo a missão interior. Estamos tentando cumprir a nossa missão interior. Quando nós tivermos realizado a interior, que quer dizer o quê? Paciência, tolerância, caridade, aceitação, perdão. Aí, opa, aquele lá já realizou o trabalho dele, aquela lá já fez o que podia. Então vamos dar uma tarefa maior para ela. Entenderam como é que é isso? Pode haver durante as nossas reencarnações algumas ocorrências. A mais triste dela é a antecipação, que nós vamos ver daqui a pouco. E pode ter a moratória. A gente pode antecipar o prazo de vida aqui na Terra, ou a gente pode ter uma moratória. No livro Obreiros da Vida Eterna, onde o Espírito André Luiz participa dos estudos de desencarnação, há uma senhora que está desencarnando. E quando ela está desencarnando, os Espíritos já estão preparando tudo para a desencarnação dela. Chega um mensageiro lá do plano superior, uma ordem, dizendo: ó, para o processo. Olha, interromperam a desencarnação. Porque chegou lá no plano espiritual a prece de um menino. O menino era frequentador da creche que essa senhora sustentava, trabalhava. E falou para os espíritos: não deixa ela desencarnar não, porque ela desencarnando, quem que vai cuidar de nós? E os espíritos perceberam que era isso mesmo. A prece do menino atingiu os planos superiores, eles disseram: suspende a reencarnação até que a gente ache outro para tomar conta. Então, um segredinho aí, ó. Quer continuar mais um pouquinho aqui? Faz o bem. Torne-se útil, porque senão você vai na hora certa, né? Continuando o nosso estudo, a gente vai falar sobre antecipação no suicídio e no aborto. Suicídio estava programado ou não? Não. Suicídio é mau uso do livre-arbítrio. Deus não impõe nada para ninguém, nada. Se eu resolvo suicidar, por fim a minha vida, eu cometo o maior engano que existe, porque eu mato o corpo, mas continuo vivendo. Mas o problema que eu estava enfrentando era tremendo. Agora você vai desencarnar, vai ficar no plano espiritual sem resolver e sem poder fazer nada. O suicídio não resolve, o suicídio complica o problema, aumenta o problema. Por isso que o Espiritismo é profundamente contrário ao suicídio, esclarecendo que a vida continua. É o mesmo que eu chegar lá em casa e jogar fora essa roupa porque ela está estragada. Resolvi o problema? Não tem. Não resolvi, porque eu continuo vivendo, continuo eu mesmo. Então, suicídio, segundo Chico Xavier, é um atraso de 400 anos na vida do espírito e na família, porque complica tudo. Até que as coisas se engrenem, se encaixem, cada um no seu lugar, 400 anos de perturbação. Tem um livro espírita que chama Não Se Mate, Você Não Morre. É de um escritor espírita, é um ótimo livro, mostrando que o suicídio é um terrível engano que a alma comete. Não suicídio, porque suicidar não resolve. Depois nós vamos falar sobre o aborto. Aqui para frente nós vamos chegar lá no aborto. Então, segundo o Espiritismo, a nossa reencarnação é guiada pela lei de causa e efeito, que falou Jesus. Mas Jesus falou na lei de causa e efeito? Falou. Quando ele falou lá, cada um segundo as suas obras. Quando ele disse para o Pedro: embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ó, mais claro do que isso, claríssimo, né? Depois, o Espiritismo vem e explica para nós que colhemos o que semeamos. Quer dizer, não adianta semear melancia esperando colher uva, nem adianta semear uva esperando colher melancia. Colhemos o que semeamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha, isso é sério. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando eu vou semear, eu fico à vontade, faz o que você quiser, só que você vai colher. Você tem responsabilidade. Então aí na hora que vai colher, a gente vai: eu não quero.
Eu não posso, eu não sei, eu não aguento. Mas é você. De um jeito ou de outro, você vai aguentar. Se as pessoas soubessem disso, vocês acham que o sujeito faria corrupção? Você vai ter que devolver aquilo tudo com juros e correção monetária? Vocês acham que se a pessoa soubesse disso, ela mataria o outro? Que ela vai pegar aquele desafeto dela e vai receber como filho, para poder reeducar. Vocês acham que se a pessoa soubesse disso, ela praticaria o aborto? O suicídio? Por isso que na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve, na conclusão: o Espiritismo é o mais poderoso adversário do materialismo. E a tarefa do Espiritismo é combater o materialismo, porque é o materialismo que leva a pessoa a praticar os erros que pratica. Mas tudo tem a misericórdia divina. Todo trabalho no bem apaga o mal que fizemos. Pedro disse isso na sua carta. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. E a gente pode também, através da reforma íntima, se eu estou atravessando problemas, testes difíceis, procurar a minha reforma íntima. E o amor, como eu já disse, cobre a multidão dos nossos pecados. André Luiz vai visitar num livro maravilhoso chamado Missionários da Luz. Eu sempre digo que o capítulo 12 e o capítulo 13 desse livro são duas joias que vão ser estudadas na universidade do futuro. Porque o 13 principalmente trata da reencarnação de Sigismundo. É uma história bonita que vale a pena estudar. Mas lá, ele vai explicar para nós, esse livro também do Dr. Zalmino Zimmer, do Espírito, fala muito sobre isso, que o aborto pode ser espontâneo. Quer dizer, o Espírito preparou a reencarnação dele, chegou, vai reencarnar, mas as dificuldades são tantas que ele desiste. É o chamado aborto espontâneo. Ele sai do corpo, ele desiste, porque ele não quer enfrentar as dificuldades. Ou o próprio corpo da mãe provoca o aborto porque ele não está em condições de ter a criança. Existe o aborto provocado. Esse é o pior, porque os Espíritos nos orientam que quem pratica o aborto, tanto a mãe, como os familiares, como o pai que mandou abortar, como o marido, como o noivo, como a enfermeira, como o médico, todos estão envolvidos no problema e terão que se acertar com essa situação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 359, na segunda parte do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, Allan Kardec perguntou: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a vida para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao ser que existe. E o que os Espíritos estão dizendo? Se a vida da mãe corre perigo, então vamos salvar a mãe, que já tem compromisso, que já está casada, já tem provavelmente outros filhos. Se não tiver, ainda vai ter, enfim. A preferência é tentar encarar. Mas é o único caso que o Espiritismo aceita como possível a reencarnação, o aborto. Há um caso muito interessante aqui. Uma amiga nossa, que até já desencarnou, ficou grávida. E ela, quando ficou grávida, foi acometida de rubéola. A gente sabe, a medicina fala, a ciência fala, que a rubéola provoca o nascimento de pessoas deficientes. Né? E o médico falou para ela: ó, vamos abortar, porque você não pode ter essa criança. Ela era espírita, e ela foi procurar outros médicos, que é um bom conselho, nunca fique com uma opinião só. Procure outras opiniões. E ela procurou um médico, falou: não, é isso mesmo. O outro: não, se eu fosse você, eu não abortava. Porque não é o corpo que é defeituoso, é o espírito. Ele está provocando um corpo defeituoso. Então, dê essa chance ao espírito. E ela resolveu: eu vou enfrentar. 9 meses depois nasceu a criança, perfeitinho, sem nenhum problema. Imagine se ela tivesse abortado. Mas não é só nesse caso. Vocês já ouviram falar do famoso músico Beethoven? Quem conhece música sabe, né? O gênio foi Beethoven. Ele era filho de pais alcoólatras.
Ele ia nascer provavelmente com deficiência. Nasceu o gênio de Beethoven. Se a mãe tivesse abortado, nós não teríamos a obra de Beethoven. Aí, nós vamos seguir no capítulo 12 do livro Missionário da Luz, psicografado de Chico Xavier. Alexandre é o instrutor e Josino é o assistente do instrutor, porque cada ministério daquele tem um ministro e tem os assistentes. Então, o Josino é o instrutor, Alexandre é o instrutor, o Josino é o assistente. E o Manassés é o cooperador, é relações públicas. E o André Luiz, como eu disse, foi visitar esse departamento das reencarnações, do projeto de reencarnação. O André Luiz foi lá estudar e lá ele viu coisas que ele nunca tinha deixado, que a medicina nunca tinha mostrado para ele. Porque ele viu dois corpos, um feminino e um masculino, funcionando perfeitamente. As artérias, as glândulas, os aparelhos, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema digestivo, tudo funcionando como se fossem dois corpos. E o Espírito Manassés falou para ele: isso aqui é para você ver como é que é estudado cada detalhe da reencarnação. Aquelas que são programadas. Não estou falando daquelas ocasionais, acidentais. Estou falando daquelas que são programadas. Agora você vai estudar 4 casos. Muito interessante. Então, André Luiz estuda o primeiro caso. Opa, desculpe. Ele estuda o primeiro caso do Silvério. O Silvério foi lá e viu o mapa da reencarnação dele. Tem um mapa. E as pessoas andam lá com o seu mapa reencarnatório. Porque tem espírito destinado a estudar e planejar como é que a hereditariedade vai fazer o corpo que ele precisa. E eles influenciam. Quando precisa reencarnar um corpo daqueles pais que não precisa ter o defeito, quando você vai tirar um xerox, você não põe o durex para não sair o que você não quer, eles fazem isso também, interferem na reencarnação, ou na hereditariedade, para não nascer um corpo prejudicial, tá certo? Eles interferem na hereditariedade, os espíritos superiores. Então é o caso do Silvério. Ele chegou com o mapa e estava todo feliz, porque o mapa dele estava pronto, ele ia reencarnar com um defeito na perna. E ele estava feliz. E o André Luiz falou: mas se você vai reencarnar com um defeito na perna, e você está feliz com isso? Ah, estou. Porque eu caí pela vaidade. Lembra um moço bonito na encarnação passada? Um galã de telenovela? As moças ficavam todas perdidas por ele. Então ele pediu para nascer com um defeito na perna, porque a vaidade, o amor próprio excessivo, havia feito a perda dele. Ele falou: agora eu não quero mais. Então olha como é que a visão do espírito é diferente da visão da gente aqui. Aqui nós pensamos de um jeito, mas lá, ao ver a nossa capivara, esse é o termo que a polícia usa, né? Capivara do indivíduo, ao ver a nossa capivara, me dá tudo, porque eu estou muito devedor, preciso chegar onde estão aqueles que já avançaram. É o caso do Silvério. Ele vai nascer com um defeito porque está precisando combater em si a vaidade, o amor próprio excessivo. Depois tem o caso da Anacleta. A Anacleta foi muito rica numa reencarnação anterior. O marido dela era poderoso, tinha muito dinheiro e deu todo o conforto para ela. Embora ele fosse um homem honesto, trabalhador, dedicado à família, ele deu muito dinheiro. E ela, ao invés de aproveitar o dinheiro para ajudar as pessoas, porque aquela frase do Evangelho: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ela é taxativa se tomada ao pé da letra. E rico nenhum vai para o céu. Mas e o rico que fez caridade? Não vai? Se a caridade é o apanágio do Espiritismo, vai. É que a agulha a que se refere o Evangelho é uma portinhola que tinha nas cidades, porque as cidades todas eram cercadas de muralhas. Tinha a porta grande que ficava aberta o dia inteiro, era o portão. Passava quem queria. Quando chegava a noite, não tinha luz elétrica, fechava-se tudo. E ficava uma porta, que chamava agulha.
E o camelo que chegava de noite carregado, precisava descarregar tudo para poder passar na portinhola. Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque a riqueza provoca o egoísmo, que é um dos pais dos nossos defeitos. Então, mas Jesus, quando fala isso, está querendo dizer, porque há muita gente que é rica, mas sabe ser rico. A riqueza em si não é o mal, se a gente sabe aproveitar. Qual é o problema de você ter uma boa casa, um bom carro, uma boa vestimenta? Se você conseguiu com o seu trabalho, não há problema nenhum. O problema é quando o dinheiro vem, quando nós prejudicamos os outros. Esse é que é o problema. Então a pessoa que sabe ser rico, não tem problema, se ela fizer a caridade, distribuir como recebe. Então, era o caso da Anacleto, ela ficou rica. E ao invés de educar os filhos no trabalho, no bom exemplo, porque educação, gente, não é palavra, é exemplo. Nós queremos educar os filhos dando grito, não exemplo, a gente tem que dar o exemplo. Por exemplo, eu quero combater nos meus filhos a mentira, e falo para eles, olha, vocês não podem mentir, mentira é um defeito. Aí toca o telefone, e aí a filha fala, pai, o fulano quer falar, fala que eu não estou. Qual vai ficar? A fala que eu fiz ou o exemplo que eu dei? O exemplo que eu dei. Então a gente precisa pensar. E a Anacleta errou nesse momento. Com todo o dinheiro que ela tinha, todo o dinheiro que ela possuía, ela, ao invés de educar os filhos, ela desenvolveu neles a vaidade, o orgulho. E os filhos se perderam na droga de todo tipo, na vaidade, no vício, na prostituição. Então ela perdeu os 4 espíritos que trabalhavam com ela, que ela recebeu para orientar. E aí ela pediu para reencarnar com eles. Vejam só que coragem dessa mulher. 2 iam ser deficientes, paralíticos. Um ia ser doente mental. E a outra era a filha que vinha auxiliar. Porque de todos, a que menos se comprometeu foi a filha. Então ela vinha para ajudar, orientar a família. A Anacleta é um exemplo para nós. Quando perguntada, mas você tem essa coragem? Ela disse assim, eu não tenho coragem, eu preciso. Olha a diferença entre ter coragem e precisar. Coragem eu não tenho não. Quantas vezes o médico manda a gente fazer um exame, vamos fazer esse exame, é tão doloroso, vamos fazer esse exame. Você tem coragem? Não, mas eu preciso fazer o exame, senão como é que eu vou lá levar para o médico a resposta? Então, vejam como é que a gente tem que ter. Às vezes precisa, mas não tem coragem. Depois, o Manassés está com o André Luiz lá no salão, no Instituto da Reencarnação, e chega uma moça para conversar com o Manassés. Ô Manassés, tudo bem? Tudo bem. O seu plano ficou pronto? Ele perguntou para ela. Ficou. Está prontinho o meu plano, está aqui debaixo do braço. Só que eu não gostei. O Manassés assustou, mas foi tudo estudado detalhadamente. Como é que você não gostou? Não, Manassés, eu não quero esse corpo não. Porque eu vou ser bonito outra vez. E eu caí todas as minhas encarnações pela beleza. Eu quero um corpo feio. Imagine uma mulher pedir um corpo feio. Ela pediu. Ela falou, eu prefiro a frialdade corpórea do que a beleza que vai me derrubar. E nós ficamos aqui correndo atrás do pitangueiro. Vocês pensam que eu estou falando mal de fazer cirurgia? Não, não. Quem quer fazer cirurgia plástica, faça, se sentir bem. Eu estou falando do excesso de vaidade. É isso que eu estou falando. Que a gente não deve procurar o excesso de vaidade. Por quê? A idade vai chegar. Você pode transformar o corpo em quantas vezes você quiser, mas que vai chegar, vai. E nós todos vamos partir. Não há uma só pessoa que sobreviveu até hoje. Quer dizer, a lei fatal na Terra é qual? Vamos desencarnar. Por quê? Porque aqui não é a vida, gente. Isso é uma passagem por algum tempo que nós estamos. Por isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é aqui na Terra. O reino de Jesus é no mundo espiritual. Há um outro caso, que ele não menciona o nome, de um rapaz que teve uma história muito triste.
Ele gostou de uma moça, mas ela já era casada. Então, ele quis ficar com a moça. E ela era casada, naquele tempo não tinha jeito, né? O que ele fez? Ele foi lá e matou o marido dela. Deu facadas no estômago dele. Então, aí ele desencarnou e o marido veio perturbado. E ele chegou no plano espiritual, no mundo espiritual, foi acolhido e percebeu o erro que ele tinha cometido e mataram o adversário. E começou a trabalhar. Ajuda um, ajuda outro, faz serviço que ninguém queria fazer, trabalha aqui, trabalha lá. E uma das coisas que a gente mais deve fazer quando acordar no plano espiritual, assim que a gente vê, o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar, para não perder tempo. Ele então fez isso, eu vou trabalhar, e começou, faz isso, faz aquilo, ajuda um, ajuda outro, interfere lá, criou um círculo de amizade muito grande, e muita gente interferiu para ele. Olha, vamos dar uma encarnação para ele, porque ele está com esse problema de consciência, porque nós não devemos para Deus, não é Deus que cobra, é a nossa consciência. Deus está aqui na nossa consciência, é a nossa consciência que cobra, nós é que pedimos para poder passar pelos problemas. Aí ele pediu para reencarnar e pela facada que ele havia dado no adversário, ele ia nascer com a úlcera pertinaz. O que quer dizer pertinaz? Quer dizer persistente. Ele ia sofrer dor no estômago toda hora, 24 horas por dia, até dormir não ia doer. Ele ia sonhar que estava doendo e ia estar medo. Aí, como ele havia trabalhado no bem, eles atenuaram o processo. Foram lá e apagaram aquela parte da dívida que ele tinha. Então, ao invés de ter uma úlcera o dia inteiro, algumas vezes ele ia ter um problema de dor. Algumas vezes ele ia ter a úlcera, que era o resto do que sobrou, mas não ia ter uma úlcera pertinaz, aquela que dói o dia inteiro, ia ser provisória. Bem, era esse o estudo que eu queria fazer, terminando com os completistas. Porque o Manassés falou com o André Luiz que havia os completistas. Ele falou: o que é o completista? Aí o Manassés falou que o completista é aquele que reencarnou com um programa e cumpriu o programa integral. Ele cumpriu, então ele completou tudo que ele tinha comprometido em fazer. Aí o Manassés falou: só que, André Luiz, são raríssimos os completistas. Porque é o seguinte, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós assumimos um punhado de compromissos. Eu vou melhorar, eu vou aceitar minha esposa, meu marido, eu vou educar meus filhos, eu vou conviver sem reclamar, e isso e aquilo. Mas depois, isso se chama PSP. Eu não estou falando de política, não. PSP quer dizer Programa de Serviços do Pai. Então eu reencarno com esse programa. Eu vou cumprir isso. Mas chega aqui, entramos na carne e esquecemos o compromisso. Mudando de partido, do PSP, que é Programa de Serviço do Pai, nós passamos para o PSE, Programa de Serviços do Eu. Eu em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, eu. E se sobrar tempo, eu também. Aí eu vou cair nos mesmos vícios, nos mesmos erros, nas mesmas ilusões. Por isso que eu não sou completista. Por isso que o Manassés falou com ele: raríssimos são completistas. Que a gente aprenda. A doutrina espírita está aí para nos ensinar. Foi por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, abandone-se, negue-se a si mesmo. Olha, negar-se a si mesmo é a coisa mais difícil que existe. Negue-se a si mesmo. Porque o que a gente quer pensar é na gente mesmo, só nós. Eu. Negue-se a si mesmo e segue. Para encerrar, eu trouxe esse soneto, que é do poeta Soares da Cunha. Ele é um poeta mineiro, já desencarnado, lá em Belo Horizonte. E ele publicou esse soneto com o título de Metempsicose. Aí os espíritas, embora ele sendo católico, ele fez esse soneto maravilhoso. E os espíritas disseram para ele: não é metempsicose, porque metempsicose é a possibilidade do espírito reencarnar num animal. E a doutrina espírita já mostrou para nós que quando nós chegamos na fase hominal, nós não regredimos para a fase animal, já somos hominais.
Então os Espíritos disseram para ele, ele mudou o nome, pois reencarnação. E é uma verdadeira declaração de amor. Eu sugiro aos homens que estão presentes, que quando precisar fazer uma médiazinha para a esposa, faça esse soneto para ela, porque ele é muito bonito. E diz assim: talvez em outra época, outra idade, numa vida passada que tivemos e da qual muitas vezes a saudade em hora de abandono padecemos. Talvez, quem é que sabe da verdade? Habitando outro corpo que perdemos, em algum belo país da antiguidade, foi que primeiro nós nos conhecemos. E é por isso que depois, querida, nas aventuras da presente vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me falava que tinha muito já te conhecia, e desde não sei quando já te amava. Muito obrigado.